Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Briguet, eu sou jornalista e escritor aqui na cidade de Londrina e estou gravando esse depoimento a pedido do meu querido amigo, professor Rafael Ferreira, que vocês têm que agradecer todos os dias por ter o Rafael aí como professor. É uma grande pessoa e um grande profissional. Bom, ele pediu que eu falasse um pouco sobre a queda do Muro de Berlim, em 1989. Eu não quero tomar muito tempo de vocês, mas eu gostaria de dar meu depoimento pessoal. Eu tenho 48 anos de idade hoje. Na época da queda do muro, eu tinha 19 anos. Eu era estudante de jornalismo na Universidade Estadual de Londrina, era militante de esquerda, militante do PT, enfim, participava do movimento estudantil. No ano seguinte, me elegeria secretário do DCE da universidade, sempre com a pauta esquerdista, sempre defendendo as ideias de esquerda, o socialismo e tudo mais. Eu era um socialista radical, eu era um trotskista, seguidor do Leon Trotsky, o revolucionário soviético, né, que acabou perdendo a disputa pela sucessão de Lenin, que acabou sendo derrotado por Stalin, que assumiu depois o comando da União Soviética até a sua morte em 1953. Stalin, que foi o segundo maior assassino de todos os tempos. Stalin matou no mínimo 20 milhões de pessoas. Ele é o segundo porque o primeiro é o Mao Tse-tung, que foi o ditador comunista da China. Esse matou 70 milhões de pessoas. Então, essas mortes tornam o comunismo o maior genocídio de toda a história da humanidade. Então era isso que, de alguma maneira, estava sendo derrotado naquele momento. A queda do muro representou a derrota desse modelo autoritário e genocida de sociedade. Em 1989, vocês devem saber que era a primeira eleição presidencial brasileira depois da ditadura. E o muro caiu em novembro de 1989. E aquilo caiu como uma bomba sobre o processo eleitoral brasileiro. Quer dizer, exatamente quando Collor e Lula disputavam a presidência, foi uma eleição muito disputada, né? Muito polarizada. Exatamente naquele momento vem a queda do muro. E eu me lembro até que um dos candidatos, o Afif Domingos, ele fez um vídeo muito engraçado, porque a música do Lula era Lula lá, e aí o Afif colocou na propaganda eleitoral, ele também era candidato a presidente, ele colocou na propaganda eleitoral pula lá, pula lá, pula, aí mostrava imagens do pessoal pulando o muro de Berlim em novembro de 1989. Então era muito engraçado isso. Isso foi desmoralizante para a esquerda naquele momento. E agora, se você quiser comparar a economia socialista com a economia capitalista, faz o seguinte. Veja como estava a situação da Alemanha Ocidental e da Alemanha Oriental no momento da queda do muro. Por exemplo, caiu o muro, beleza. Aí foram verificar a renda per capita do cidadão da Alemanha Ocidental, capitalista.
era de 2.800 dólares, renda per capita. A renda per capita do cidadão da Alemanha Oriental comunista era de 400 dólares, ou seja, 7 vezes mais. Então isso demonstra que a imensa superioridade da economia socialista sobre da economia capitalista sobre a economia socialista. Isso é fora de questão. Até porque há muito tempo, desde o Lenin, em 1921, descobriu-se que a economia socialista simplesmente não funciona. Então, o comunismo é simplesmente um sistema de dominação política. Apenas isso. O comunismo é um novo nome da escravidão. É o nome moderno da escravidão. Então, eram povos, aqueles povos do leste europeu, da Rússia, do leste europeu, eram povos escravizados. São povos que viviam. E eu estou falando isso com base no depoimento de um amigo que morou, o Carleno Boccarro, um escritor, que na época ele era comunista, ele morava na Alemanha Oriental, fazia um estágio lá, tinha uma bolsa de estudos na Alemanha Oriental em 1989. E ele viu a queda do muro, e ele viu a reação dos professores dele na universidade. Estamos livres, era uma coisa assim, eles ficaram extasiados com aquilo, absolutamente não esperavam que aquilo acontecesse. O comunismo no leste europeu só se mantinha pela força policial. Então ficaram conhecidas as terríveis polícias secretas da Alemanha Oriental, que era a Stasi, por exemplo, né? E a terrível polícia secreta Securitate, que era do Nicolae Ceausescu, que naquele ano caiu também, o Ceausescu foi executado, foi fuzilado em 25 de dezembro de 1989, um mês após a queda do muro. Então, eram ditaduras terríveis, tal. Naquele momento, a União Soviética a União Soviética acabaria 3 anos depois, em 1991. Né? A União Soviética fez basicamente tinha dois planos de abertura, porque o sistema não se mantinha mais em pé. Eles fizeram basicamente 2 planos de abertura: a perestroika e a glasnost. A perestroika seria a abertura econômica e a glasnost a abertura política. Naquele mesmo ano, em 1989, em junho de 1989, os estudantes chineses se revoltaram e houve o massacre da Praça da Paz Celestial, no dia 5 de junho de 1989. Isso também abalou fortemente a esquerda. Porque a China, ela fez a perestroika, mas não fez a glasnost. Ou seja, ela fez a abertura econômica, mas não fez a abertura política. Até hoje, a China é uma das maiores ditaduras do mundo. E isso prova, mais uma vez, que o comunismo não é, tirem isso da cabeça, o comunismo não é um sistema econômico. O comunismo é um sistema de dominação. Guardem isso. O comunismo, a economia socialista, vocês lembram do padre Quevedo? A economia socialista non existe. Não existe. Quando acabou a União Soviética, foram verificar como estava a economia da Rússia. E eles verificaram o seguinte: 50% da economia russa era mercado negro, ou seja, comércio, mercado, mas ilegal, clandestino. Os outros 50% eram máfias que dominavam setores da economia, que monopolizavam setores da economia. Então, o que você tinha, na verdade, era um modelo, o que você tem, na verdade, nos países comunistas, é um modelo de economia fascista. Ou seja, é verdade. A China, hoje, tem um modelo de economia fascista. Ou seja, você permite que o mercado exista, que as empresas,
façam negócios, mas mantêm um severo controle governamental sobre elas. E a par disso, um severo controle sobre a sociedade, controle sobre a liberdade de expressão, a liberdade de ir e vir, etc. Então é isso, gente. O que acabou naquele momento foi o modelo marxista-leninista. Mas aí, acabou o comunismo? É óbvio que não acabou o comunismo. O comunismo é um processo que existia muito antes de 1917, que foi a primeira revolução. O comunismo, a rigor, ele começa em 1848. O movimento comunista internacional começa em 1848, com a publicação do Manifesto Comunista de Marx e Engels. Claro que ele já tinha as suas raízes no tempo, mas se a gente precisar tomar uma data como início do movimento comunista internacional, 1848. Então, você vê, são quase 70 anos de preparação para a primeira Revolução Comunista. E é óbvio que não é o fato de que a União Soviética se desintegrou que significou a morte do comunismo, não. Em 1990, um cidadão chamado Luiz Inácio Lula da Silva viajou para o leste europeu e se reuniu lá com seus companheiros dos partidos comunistas, seus companheiros de esquerda do leste europeu, e disse: nós precisamos recuperar na América Latina aquilo que nós perdemos aqui. Olha, companheiro, nós temos que recuperar na América Latina aquilo que nós perdemos aqui. Foi basicamente isso. E aí, em 1990, o Lula e o Fidel Castro, ditador de Cuba, fundam o Foro de São Paulo, que chegou a dominar a maior parte do continente latino-americano. Chegou a ter reúne 200 partidos e movimentos, inclusive movimentos terroristas, como as Farc, né? E dominou a maior parte dos países. Quer dizer, você tinha governos esquerdistas em quase todos os países. Aqui. Então, essa força continua operando, quer retomar o poder agora, e porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Muito simples. O muro de Berlim, o muro físico, caiu. Mas o muro mental, o muro ideológico, continua existindo. Essas pessoas têm uma revolta contra a estrutura da realidade. A esquerda brasileira, ela opera nesse sentido. O reinado da esquerda brasileira aqui, os últimos 15 anos, mostram exatamente isso. Eles são capazes de destruir o país para se manter no poder. E é o que eles estão querendo fazer agora, tentando boicotar, tentando sabotar a reforma da Previdência, que é extremamente necessária, porque sem ela o país quebra, mas eles querem quebrar o país. Porque quebrando o país, deixando que as pessoas passem necessidade, como acontece na Venezuela agora, eles podem dominar mais facilmente o país. Então é isso, minha gente. Precisamos derrubar o muro ideológico que nos separa da verdade. Um abraço e fiquem com Deus.